Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo, muito obrigado pelo compartilhamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que haja no seu coração o mesmo que esteve presente no coração do salmista, quando ele diz no Salmo 119, versículo de número 129, ele diz: maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. Que Deus dê a você a disposição de guardar a palavra de Deus, de escondê-la no seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor, porque de fato o pecado é o maior mal da humanidade. Tá bem? Pense seriamente sobre isso. Nós estamos falando esses dias, amigos, sobre relacionamento com Deus. E uma das coisas que nós aprendemos já é que o pecado é o maior obstáculo desse relacionamento. O maior obstáculo. Não tem nada comparado a isso. E o pecado, ele age de determinadas formas, ele tem determinadas características. E uma das coisas que o pecado faz na nossa vida é que ele nunca chega na nossa vida metendo o pé na porta, arrebentando tudo. Não, ele é extremamente sagaz. Ele é como o amigo de Aminon. Aminon era um príncipe, filho de Davi. E a Escritura Sagrada diz, em 2 Samuel 13, que Aminon tinha um amigo muito sagaz. Olha, tudo começa por aí. Tudo começa com a sagacidade do pecado. E o pecado, ele, como eu disse, ele não mete o pé na porta. Ele conquista a nossa vontade, a nossa disposição, as nossas emoções. Ele conquista os nossos desejos. É assim que ele age na nossa vida. E nós precisamos tomar determinados cuidados com isso. Na vida de Caim, por exemplo, como foi que ele fez? Como foi que ele agiu para conquistar Caim e para levar Caim à derrota? Uma das primeiras coisas que ele fez na vida de Caim foi se indispor, levar Caim a se indispor para com a vontade de Deus, para com a palavra revelada de Deus. Deus certamente havia dado a ele uma orientação sobre o modo que Caim devia se apresentar diante de Deus, sobre o sacrifício exigido, sobre a oferta que Deus estava requerendo. Mas Caim se indispôs a isso. Caim pensou consigo mesmo: eu vou fazer de acordo com a minha própria vontade, eu vou fazer conforme o meu desejo, eu faço a meu próprio modo. Aí começou toda a derrota de Caim. Meus queridos e amados irmãos, se tem uma coisa que nós devemos tomar cuidado, meu querido amigo, é com a disposição do nosso coração para com as coisas sagradas, para com a palavra de Deus. Há em nosso coração o profundo desejo de obedecer a palavra de Deus de verdade. Há em nosso coração uma profunda disposição de ser fiéis, de atentar diligentemente, de observar cuidadosamente os princípios requeridos na palavra de Deus. Toda falsa religião, ela tem uma característica particular. Sabe qual é? Ela obedece, mas não obedece totalmente. Ela obedece parcialmente, faz meia vontade. Toda falsa religião, ela de certa forma tem alguma coisa do cristianismo. Ela aceita Cristo como um grande exemplo, como um grande modelo, como alguém que deve ser imitado, mas não se sujeita a Ele de modo total. A indisposição para com a palavra de Deus. Que Deus guarde a mim e a você com relação a esse mal tão terrível, né? Que é a nossa indisposição. Caim manifestou desde o início uma indisposição de obedecer a palavra
de Deus. Tomemos cuidado com o pecado. O pecado é extremamente sagaz. Olhemos para ele e observemos, atentemos, olhemos para a vida de Abel, para a vida de Caim. Como foi que ele caiu? Como foi que ele se afastou de Deus? Tanto como se afastou, foi aos poucos, passo a passo. Então, portanto, meu querido amigo e irmão, pense seriamente sobre isso e mantenha no seu coração uma firme disposição de obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Eu repito, Caim manteve uma indisposição para com a palavra de Deus. Obedeceu, mas não obedeceu totalmente. Tudo começou por aí. Obedeceu parcialmente a palavra de Deus, aquilo que Deus havia requerido dele. Deus não aceita esse tipo de situação. Deus quer de nós a nossa totalidade, o nosso todo. Deus quer que você se entregue a Ele completamente. Caso contrário, Ele não aceita. Pense seriamente sobre isso e volte-se para Ele agora, enquanto é tempo, enquanto você tem vida. É agora. Por que deixar para amanhã? Não é verdade? Pense seriamente sobre isso e Deus haverá de abençoá-lo de modo poderoso e grandioso. Amém. Amém.